Saudações, nobres alunos do sexto período de Direito da Unifagoc, alunos de Processo Penal 1. Iniciaremos agora o nosso estudo através da matéria Inquérito Policial. Inquérito policial, os conceitos de inquérito vão te dizer o seguinte: inquérito é um instrumento que o Estado se vale através da polícia judiciária com o objetivo de apurar infrações penais e sua autoria. Para que serve um inquérito policial? O objetivo dele é descobrir se houve uma infração penal e descobrir a sua autoria. Há casos que geram dúvida se é crime ou não, se é uma infração penal ou não. Exemplo, o encontro de cadáver pode ser por causas naturais, pode ser por um acidente, sem que alguém tenha responsabilidade nesse acidente, ou pode ser em virtude de um crime. O inquérito policial se presta a esse fim. Foi uma morte natural? Será apurado. Foi um acidente? Um exemplo de um acidente, né? Exemplos reais, inquéritos que eu já fiz. O cara estava soltando pipa na laje, empolgou, foi andando, caiu da laje. Morreu. Qual o crime? Nenhum. Um relâmpago. O trabalhador rural tá lá, perto da cerca, cai um relâmpago, o cara morre. Também não tem crime. Um boi lá bravo no tal pegou o trabalhador rural. São inquéritos que eu já participei. Qual o crime? Nenhum. Não há crime a se apurar. Eu gostaria de esclarecer uma coisa. Não se confunda, não confunda morte violenta com morte criminosa. A morte que tem causas fisiológicas do próprio corpo é uma morte acidental, né? Uma morte natural. Toda morte que é causada por um evento externo, mais tecnicamente no campo da medicina legal como provocado por uma energia externa, ela é uma morte violenta. Toda morte violenta, criminosa ou não, ela deve ser apurada em sede de inquérito policial. Então o caso do cara que estava soltando pipa e caiu, o cara que o boi pegou no pasto, o cara que o relâmpago caiu em cima dele, são mortes violentas, porque são causadas por energias externas ao corpo. Mas não são mortes criminosas. E há mortes violentas que são criminosas. O inquérito primeiro tem que definir isso. Um aborto foi espontâneo ou foi criminoso? Tudo bem, descobriu que tem um crime ali, a perícia identificou, a medicina legal identificou através da necrópsia, não houve um crime. Quem é o autor desse crime? É para isso que se presta o inquérito policial. Então, veja, o inquérito policial ele é um conjunto de diligências, realizadas pelas polícias judiciárias, entendam, Polícia Civil no âmbito estadual e a Polícia Federal no âmbito da União, visando apurar infrações penais e sua autoria. No final, caso o inquérito policial seja eficiente, seja proveitoso para descobrir quem é o autor do crime, o delegado promoverá o indiciamento. Vejam, não confundir investigado com indiciado. Às vezes, alguém que está sendo investigado em virtude da prática de uma infração penal não é indiciado no final, porque às vezes o delegado conclui que não foi ele, ou que ele não é responsável, ou que às vezes nem houve crime. Indiciado, veja, depende de um despacho formalizado do delegado de polícia. O que é despacho no processo? Vocês lembram disso? No processo civil, no processo de trabalho. Despacho é uma decisão, não é isso? A sentença é uma decisão que extingue o processo e o despacho é uma decisão que soluciona algo ao longo do processo e não o extingue. Veja, o conceito de despacho no inquérito policial é muito semelhante, ok? Para que alguém seja considerado indiciado,
É necessário um despacho de indiciamento por parte da autoridade policial. Macete para vocês: o indiciamento não pode ser requisitado nem pelo MP, nem pelo juiz, porque resulta de convicção do delegado de polícia que fez o inquérito. E a convicção não pode ser requisitada. Bruno, o indiciamento, ele é necessário para que o promotor ofereça denúncia? Não. Eu posso indiciar alguém por um crime, o promotor concordar com o meu indiciamento e denunciar alguém da mesma forma que eu indiciei. Ok. O promotor, eu posso não indiciar alguém e o promotor discordar de mim e denunciar essa pessoa, criando assim um processo. Ou eu posso indiciar e o promotor não concordar comigo e pedir o arquivamento. Ou seja, o meu indiciamento não vincula o promotor, não vincula o representante do Ministério Público, de modo que o indiciamento também não é necessário para o oferecimento ou não da denúncia. Como eu falo de denúncia aqui, estou querendo me referir a uma peça técnica oferecida pelo promotor. Os senhores já estudaram um processo civil, a petição inicial. Todo processo civil começa com uma petição inicial. Veja, a denúncia no processo penal, ela é uma petição inicial. A petição inicial do processo penal em ações penais públicas, ela é a denúncia. Então, eu fui na delegacia denunciar meu vizinho. Não, você não fez isso. Você levou a notícia ao delegado. O nome disso é notícia-crime, é diferente. Olha, vocês têm um escritório, você está lá no seu escritório de advocacia, chega uma pessoa e fala: olha, eu tô com um problema com um vizinho meu, tá acontecendo isso, isso e isso, é som alto, tá tendo crime ambiental lá do lado da minha propriedade, enfim. Eu quero contratar um advogado para você para o advogado proceder com essa denúncia para mim. Veja, denúncia aqui é usado no termo leigo. Vocês da área do direito não podem usar a denúncia no sentido leigo. Os senhores farão uma notícia-crime e encaminharão ao delegado de polícia. Quem faz a denúncia é o promotor de justiça, é o representante do Ministério Público. Entendam, denúncia é a petição inicial do processo penal em ação penal pública. Tudo bem? Então, o indiciamento não é requisito para o oferecimento da denúncia. Entendam, oferecimento da ação penal por oferecimento da petição inicial do processo penal por parte do promotor, ok? Vamos continuar? Lembrando então que inquérito serve para apurar infrações penais e sua autoria. O delegado realiza um conjunto de diligências, podem ser das mais variadas possíveis, e isso se deve à peculiaridade de cada caso. Cada caso, o delegado vai escolher qual diligência ele vai cumprir. Daí eu quero que vocês entendam uma coisa. No inquérito policial não há rito. Não. O inquérito é discricionário por parte do delegado de polícia. Vou repetir. No inquérito policial não há rito pré-estabelecido. O inquérito policial ele é coordenado, comandado segundo o senso discricionário do delegado de polícia. Explico. O processo civil tem o ordinário, tem o sumário, tem o sumaríssimo. Não existe uma sequência necessária a ser cumprida. O nome disso é rito. O que é o rito, né? São as fases. É o passo que se dá dentro de cada processo. E aquilo segue um protocolo pré-determinado. O nome disso é rito. Não existe rito no inquérito policial. Ponto. Exemplo. No processo, eu tenho que ouvir primeiro a testemunha da acusação, depois a testemunha da defesa. No inquérito não existe. Eu posso ouvir a testemunha que está acusando, não existe acusação ainda no inquérito, tá? Mas eu posso ouvir uma testemunha que está ali com o objetivo de relatar um crime, e eu posso ouvir uma testemunha que está ali com o objetivo de ajudar o investigado. Eu tenho uma ordem certa para ouvir
quem quer que seja? Não. Eu posso ouvir primeiro a testemunha que está ali para delatar o crime, prejudicar o investigado, ou eu posso ouvir primeiro a testemunha que está ali para ajudar o investigado. Outra coisa, o interrogatório é a última coisa que se faz no processo. Por quê? É um exercício de autodefesa. Então o cara tem que saber tudo que tem contra ele e tudo que tem a favor para que ele preste as suas declarações. Entenda, o interrogatório no processo é um ato de defesa. É a última coisa que eu faço, porque a defesa sempre é a última a falar. Isso é um princípio extraído do contraditório. A defesa sempre fala por último. Logo, o interrogatório é a última coisa que se faz no processo. Não, no inquérito eu posso interrogar o cara primeiro. Ué, Bruno, mas como assim? Não tem problema. Porque o inquérito ele não tem rito. Ele é discricionário. O delegado pode proceder da maneira que ele bem entender. Porque o cara já está ali, eu vou ter que intimar ele de novo, ou porque eu estrategicamente quero ouvi-lo primeiro. Eu particularmente aprendi uma técnica de investigação, isso não é processo penal, isso é técnica de investigação. Primeira coisa que eu faço, eu ouço o suspeito, sem ter nada ainda apurado, sem ter nada contra ele, sem apertar, sem fazer, né, mostrar, olha, você está caindo em contradição. Não, deixa eu falar o que ele quiser. Depois, no final, depois que eu já levantei tudo, se eu perceber que ele mentiu, eu ouço ele de novo. Ou seja, se ele mentiu no primeiro depoimento é porque ele deve. O que está acontecendo, moço? Por que você está falando mentira? E o cara só vai se enrolando. É uma técnica que nós usamos, principalmente em crimes graves, crime de homicídio, enfim. De todo modo, os senhores já aprenderam uma coisa, que inquérito não tem rito. O inquérito é discricionário por parte da opinião ou da visão do delegado de polícia. Quero que vocês entendam o seguinte, inquérito não é processo. O processo, ele começa quando o promotor oferece a denúncia, que é a petição inicial no processo penal. Depois o juiz despacha recebendo a denúncia, porque o juiz pode rejeitar a denúncia se ela não estiver dentro de protocolos razoáveis. Não existe aqueles requisitos lá do processo civil? Existem requisitos para a admissibilidade da denúncia no processo penal. Então, se a denúncia não estiver dentro daqueles requisitos que o código exige, o juiz irá rejeitar a denúncia, ou seja, irá rejeitar a inicial. Então vamos lá. O promotor oferece a denúncia, o juiz recebe e o juiz ordena a citação do réu. Quando o réu é citado, completa-se a relação jurídica processual entre autor da ação, que é o Ministério Público, tá? Réu, que é o acusado, e o juiz. Se eu perguntar para vocês qual o conceito de processo, veja, os senhores podem me dar os mais variados conceitos possíveis. Em todos eles é necessário que se diga a palavra relação jurídica. O processo é uma relação jurídica, muito bem entendido. É uma relação jurídica diversa da relação jurídica de natureza material. Vamos lá para o processo civil. Relação de obrigação. Eu tenho um credor e um devedor. É uma relação linear, concordam comigo? Eu tenho um polo ativo e um polo passivo. É uma linha que os liga. Já no processo, tem uma outra pessoa além do credor e do réu. Do credor e do devedor. Tem o juiz. Ou seja, a relação jurídica processual ela é diferente da relação jurídica do direito material. Imaginemos o direito civil, né? Relação de obrigação. Eu tenho um credor, tenho um devedor. Relação linear é uma linha que liga os dois polos, ativos e passivos, da relação jurídica do direito material. Quando começa o processo, além do autor, além do réu, o que vai acontecer? Eu tenho o juiz. Então a relação jurídica processual ela é angular ou triangular, dependendo da corrente. É uma relação trilateral e não meramente bilateral como a relação de direito material. Vejam, o que eu quero que vocês entendam? O inquérito policial ele é uma fase pré-processual. Inquérito não é processo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não existe relação jurídica no inquérito policial.
O delegado, quando investiga, ele investiga um fato. E ele deve decidir se aquele fato é crime e, no final, dizer quem é o autor daquele crime. Ponto. Vou repetir. Não existe relação jurídica no inquérito policial, diferente do processo civil ou penal. No processo penal também é uma relação triangular. Eu tenho quem acusa, eu tenho quem defende e eu tenho o juiz. É uma relação trilateral, triangular ou angular, conforme a corrente, tá bom? Entendam isso. É por isso que nós dizemos que o inquérito ele é unilateral. O inquérito ele é unilateral. Por quê? Porque não há relação jurídica durante o inquérito policial. Outra coisa que eu quero que vocês entendam. Não havendo relação jurídica, não há acusado no inquérito policial. O inquérito policial investiga fatos. Tudo bem? Não investiga pessoas. Logo, não há acusado. Ninguém está sendo acusado. A pessoa pode estar sendo investigada. E em determinada fase do inquérito, ela será indiciada. Qual a consequência, Bruno, já que o indiciamento não é requisito para o oferecimento da denúncia? Já ouviram falar em FAQ? Folhas de antecedentes criminais? FAQ. No sistema da polícia, todo mundo que já foi indiciado por algum crime, consta isso na FAQ dele. Eu posso tirar uma FAQ de qualquer pessoa e pode não ter crime nenhum atribuído a ela. O que resulta essa atribuição da prática de um crime na FAQ? O indiciamento, que não se confunde com a CAQ. A FAQ, Folha de Antecedentes Criminais, quem faz é a polícia. A CAQ, que é a Certidão de Antecedentes Criminais, quem faz é o fórum. A CAQ do fórum se baseia em condenações transitadas em julgado. A FAQ não. A FAQ se baseia no mero indiciamento. Tudo bem? Uma pessoa pode ser investigada por diversos delitos, enquanto ela não for indiciada, não consta na ficha dela a prática daqueles crimes. E se ela, no final do inquérito, o delegado concluir que não é ela, ainda que ela tenha figurado como suspeito no inquérito, ainda que o nome da pessoa esteja na capa do inquérito, essa anotação não estará na folha de antecedentes criminais daquela pessoa. Estão compreendendo a importância do indiciamento? Fora isso, não tem importância nenhuma mais. Bom, é interessante notar que o processo ele começa por iniciativa das partes, não é isso? O juiz não pode tomar iniciativa. É o princípio da inércia. Estão lembrados disso, de teoria geral do processo? O que é o princípio da inércia? Que o processo inicia por vontade ou provocação das partes, porém se desenvolve por impulso oficial. Não é isso que nós aprendemos? Então, o inquérito não funciona assim. O juiz ele não pode tomar a iniciativa de iniciar um processo, porque ele está violando o princípio da inércia, que por consequência viola a imparcialidade do juiz. Isso é muito sério. Então o juiz tem que ser provocado. Quem que provoca o juiz no processo penal? O promotor. Através da denúncia, que é a petição inicial do processo penal em crime de ação penal pública, ou através da queixa-crime, que também é uma petição inicial, porém nos crimes de ação penal privada. No inquérito, não funciona assim. O delegado de polícia, de ofício, instaura o inquérito policial e prossegue nos demais atos. Cuidado, inquérito não é processo. Inquérito tem natureza administrativa e não natureza judicial. O inquérito não há relação jurídica, portanto é unilateral. O inquérito não tem rito, é de prosseguimento discricionário do delegado. O inquérito policial pode ser instaurado de ofício por parte do delegado de polícia, diferente do processo, onde o juiz precisa ser provocado. Cuidado com essas diferençazinhas. Isso que faz a gente escorregar em prova e concursos, ok? Continuando a matéria,
Uma coisa importantíssima a falar do inquérito é o seguinte, anotem isso é muito importante. Uma das partes mais importantes da matéria, tá? O inquérito policial ele é inquisitivo, diferente do nosso processo que é acusatório. Lembram do processo penal acusatório? Há uma distinção entre quem acusa, quem defende, quem julga. Entendam, o inquérito é inquisitivo. Por quê? Bruno, a Constituição não deixa, Bruno. O artigo 5º, lá no inciso 55, fala que serão garantidos contraditório e ampla defesa com os meios e recursos inerentes ao processo judicial, ao processo administrativo. Você me falou que o inquérito tem um processo administrativo. Calma. O inquérito não é processo administrativo. Ele é administrativo, mas não é processo. Como assim, Bruno? Veja, no inquérito, ninguém está sendo formalmente acusado de nada. Logo, se não há acusado no inquérito, não é necessário observar a ampla defesa e o contraditório. Vejam, não existe contraditório e ampla defesa no inquérito. Por isso que o inquérito é inquisitivo, diferente do processo. No processo é obrigatório a ampla defesa e o contraditório. No inquérito não. Por quê? Porque ninguém está sendo acusado de nada. Ali existe investigado ou indiciado, não acusado. A partir do momento que alguém é acusado formalmente, e só se acusa alguém mediante demanda formalizada, que é a denúncia, com o recebimento do juiz e a ordenação da citação, não há acusado e não precisa do contraditório. Isso é muito importante para a gente resolver uma questão que eu vou dizer agora. No inquérito não se produz prova. Nós podemos até falar que, conforme a prova do inquérito, mentira. O inquérito não produz prova. Está no material de vocês aí, espero que tenham lido. Inquérito não produz prova. Inquérito produz informação. Bruno, qual a diferença? Tem diferença. Porque prova é aquela produzida mediante contraditório e ampla defesa. A informação ela é produzida de forma unilateral e inquisitiva, que é o inquérito. Então vejam, o inquérito por si só não pode gerar uma condenação. Ninguém pode ser condenado no processo com base exclusivamente em informação de inquérito policial. Vou repetir. Ninguém pode ser condenado, ou seja, a condenação não pode se basear exclusivamente em informações do inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito não é produzido sob a égide do contraditório e da ampla defesa. Inquérito não produz prova, inquérito produz informação. É por isso que tudo que é feito no inquérito, se for uma informação boa, se o promotor gostar daquela informação, se o juiz concordar que aquela informação é relevante, aquilo deve ser repetido no processo. Ou seja, tudo que se fez na delegacia se repete no fórum. Porém, no fórum se repete com a possibilidade de contraditório, o que não existe na delegacia, o que não existe no inquérito. Exemplo, eu ouço uma testemunha. Vejam, no fórum, essa testemunha tem que ser ouvida na presença do defensor. E o defensor tem a possibilidade de fazer perguntas a ela, de questioná-la, de inquiri-la, ok? Coisa que não existe na delegacia. Eu não preciso nem dar ciência para o advogado que eu vou ouvir alguém. Se ele quiser acompanhar, ele pode, tá? Se o advogado quiser ir à delegacia acompanhar o cliente dele, não tem problema. Agora, eu te pergunto, no fórum, para eu ouvir uma testemunha, ela foi ouvida no inquérito. Aí ela vai ser ouvida no fórum de novo. A diferença é que no inquérito não tinha contraditório, no fórum tem. No fórum eu tenho que observar. Eu tenho que primeiro ouvir a testemunha da acusação, depois ouvir a testemunha da defesa. A defesa sempre fala por último. Tudo bem? Até para o advogado saber o que ele vai perguntar para a testemunha de defesa. No inquérito isso não precisa ser observado. No fórum, sim.
No fórum, o juiz, quando for ouvir as testemunhas, ele tem que dar ciência ao advogado. E se o advogado faltar, ele tem que nomear alguém, algum outro advogado para acompanhar, com a possibilidade de fazer pergunta. Coisa que não acontece na delegacia. Primeiro, que não existe a possibilidade do advogado fazer perguntas. Segundo, eu não preciso nem dar ciência ao advogado que eu vou ouvir alguém. E há quem entenda que o advogado só pode acompanhar o cliente dele. O cliente dele tem direito de acompanhar na delegacia, estar presente, estar perto dele ali. Conversar com ele antes, orientá-lo. Porém, há quem entenda que o advogado não pode acompanhar o depoimento de uma testemunha no inquérito policial. O inquérito é sigiloso. Agora, é diferente de ter acesso àquilo que a testemunha falou e assinou. Vou explicar isso um pouco mais na frente, tá? Uma coisa é o advogado ter acesso ao depoimento produzido, tirar cópia. Uma coisa é ele acompanhar de perto esse depoimento de testemunha. Já o interrogatório do cliente dele, ele pode acompanhar. Como assim? Vou repetir. Inquérito não produz prova, inquérito produz informação, porque prova tecnicamente é aquela que foi produzida com contraditório e ampla defesa, e o inquérito não tem isso. O inquérito produz informação e nenhum juiz pode condenar ninguém com base exclusivamente em informação produzida em inquérito policial. O que acontece na prática? Se o inquérito está bom, está bem feito, o que foi feito no inquérito vai ser repetido no fórum. Vai ser repetido no processo, sobre a égide do contraditório. Aí a informação vira prova. Aí o juiz pode se pautar naquela prova para condenar. Ou para absolver, conforme queira. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos lá, só que nós temos exceções, tá? Nós temos exceções. Vamos lá. O inquérito policial gera elementos de informação, peças unilaterais, constituídas para descobrir autoria e materialidade, beleza, ok. Mas nós temos 3 exceções de que informações produzidas no inquérito podem fundamentar uma condenação. Nós temos as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. Esse ponto é importantíssimo na nossa matéria. É uma exceção à regra de que no inquérito somente se produz informação. É uma exceção à regra de que o juiz não pode se basear exclusivamente nas informações do inquérito para proceder uma condenação. O que são provas cautelares? É uma prova que é produzida durante o inquérito, mas o contraditório é exercido depois que a prova foi produzida. Como assim? Ali existe o que nós chamamos de contraditório diferido. O que é o contraditório diferido? É quando a prova é produzida sem a participação da defesa, sem o contraditório, sem a ampla defesa, porém em momento posterior a defesa pode exercer um contraditório. Geralmente, as provas cautelares, elas dependem de autorização judicial. Quer ver um exemplo? Interceptação telefônica. Ela acontece ali ao vivo, eu estou ali escutando o que o cara está falando. Estou escutando a conversa entre 2 criminosos, alguém pode confessar um homicídio. Ali eu posso identificar um tráfico de drogas, onde que vai passar, que hora que vai chegar, quem que vai trazer, que caminhão que vem por qual via, dia, hora, local, quantidade, quem está envolvido naquilo. Veja, depois eu vou pegar aquela conversa, que está gravada, alguém vai digitar toda a conversa e aquilo vai ser usado como prova contra alguém. Por quê? Eu vou dar ciência ao advogado que eu estou fazendo uma escuta contra o cliente dele? Oh, que engraçadinho, né? Que legal que vai ser isso. Não funciona. Depois, o advogado, se quiser questionar aquela prova, olha, essa interceptação tinha autorização? Claro, ninguém é louco de fazer sem. Vamos lá, então. Essa interceptação interceptou o advogado com o cliente dele? Não, porque não pode, né? Nós não podemos interceptar a conversa do cliente com o advogado. Diferente quando o advogado está envolvido na atividade criminosa. Hipótese que ele não é mais advogado, ele é parte, né?
Ele é investigado, é diferente, tá? Mas eu não posso fazer uma escuta telefônica de um cliente conversando com o advogado dele, nesta condição. Ah, não é. Ok. Ah, mas deixa eu perguntar. Ele falou uma coisa que eu gostaria que ele esclarecesse o que ele quis dizer com isso. Ok, o advogado pode fazer isso depois. Depois que a prova foi produzida, o advogado depois pode questioná-la. Mas no momento que ela está sendo produzida, não, por razões óbvias. São as provas cautelares. As provas cautelares dependem de autorização judicial. Um exemplo é a interceptação telefônica. Outra, provas não repetíveis. É aquela prova que, uma vez produzida, ela não tem como ser produzida de novo ou repetida. Uma perícia no local de crime. Perícias em locais de crime ajudam muito para chegar a um resultado eficiente, para o esclarecimento do caso. Tinha um professor na academia de polícia que ele falava o seguinte: defunto fala. Fala, defunto fala. Se você souber interpretar, souber ouvir, souber prestar atenção, o defunto fala mais do que tudo. Então, por exemplo, né? O cara foi uma legítima defesa. Me conta como é que foi isso. O exame do cadáver, o exame do local de crime vai esclarecer, vai ajudar. Tem como saber se o tiro foi dado de longe, de perto, encostado, onde entrou, onde saiu, ângulo, altura, dá para saber tudo. Veja, eu não tenho como repetir isso durante o processo. As provas não repetíveis, elas não dependem de autorização judicial. Só que eu não tenho como reproduzi-la novamente numa fase de processo. Ela é produzida na fase de inquérito. Um exame de lesão corporal no vivo. Depois aquele ferimento se cura. A Maria da Penha está com o olho roxo. Daí umas 3 semanas não tem mais. Eu fiz o exame no dia certo. Produzi a prova. É uma exceção à regra. E nós temos as provas antecipadas. A prova antecipada, ela tem um contraditório real. Não é um contraditório diferido, como na prova cautelar. O contraditório é real e ele é feito ao mesmo tempo que a prova é feita. Mas, Bruno, no inquérito não tem contraditório? Pois é. Mas imagina uma testemunha que ela está muito doente. Testemunha-chave. A chance dela morrer em breve é bem provável. Aí eu vou ouvi-la no inquérito, sem um contraditório, depois ela morre, mas ela já falou o que ela tinha que falar. Imagina, testemunha presencial, eu vi o crime, eu sei quem foi. Ela morre, como que eu vou reproduzir esse contraditório? Aí eu tenho que entrar em contato com o juiz, tá? Eu vou pedir isso, e para aquele ato de oitiva daquela testemunha, será obrigatório o contraditório real, com presença de advogado, o advogado pode perguntar, ok? É a chamada prova antecipada. A prova antecipada é com autorização judicial, que aí o juiz vai permitir, vai reproduzir um contraditório durante o inquérito, quando nós sabemos que aquela prova será destruída. Macete, né, de investigação. Morte por queimadura. Claro que nem sempre a pessoa morre na hora. Dependendo da porcentagem do corpo queimado, a pessoa sai dali consciente, sentindo muita dor, obviamente, mas de forma consciente, tem como esclarecer tudo. Com poucos dias ela falece, em virtude de infecção generalizada, o que nós chamamos de septicemia. Já tem vários casos aqui em um bar. Mendigo, enfim, viciado, andarilho, ou até casos também relacionados com a Maria da Penha. Tá no hospital? O médico, posso ouvir a testemunha, doutor? Atrapalha o tratamento? Não. Você vai lá, faz o depoimento. É muito comum a pessoa falecer dias depois, em virtude de septicemia, ou seja, infecção generalizada. Então vejam, as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas, elas são provas e são feitas durante o inquérito, são exceções. Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que tenham entendido. Vamos prosseguir. Bom, falando do que é o inquérito, de suas características,
A diferença do inquérito para o processo, isso é fundamental. Por isso que as regras aplicáveis são totalmente diferentes. Tudo bem? Bruno, você está falando em inquérito policial. Existe inquérito que não é policial? Inquéritos extrapoliciais? Sim, existem. Tem vários tipos, tá? Existem as investigações promovidas pelo Ministério Público, em especial através do GAECO. Existem as investigações procedidas por autoridades sanitárias, autoridades fiscais, autoridades ambientais. Então existem inquéritos que não são policiais. Há previsão, embora nós sabemos que a imensa maioria dos crimes são apurados através de inquérito policial e não inquérito extrapoliciais, ok? Havia uma discussão na doutrina se o Ministério Público podia investigar. Agora essa discussão não faz sentido nenhum porque o próprio Supremo já disse que pode. Ponto. Quem advogava em contrário dizia o seguinte: olha, o Ministério Público ele é fiscal externo da atividade policial. Um fiscal ele não pode exercer a atividade que ele vai fiscalizar, por razões óbvias. Você tem um clube, olha, vamos votar para ver quem vai ser o presidente do clube. E depois tem um conselho fiscal. O conselho fiscal não pode ser da mesma chapa, porque quem vai me fiscalizar é meu amigo, meu aliado? Não funciona assim. Então, se o Ministério Público fiscaliza de forma externa a polícia, controlando os seus atos, ele não poderia exercer a função que a polícia exerce. Mas não foi a tese que foi vitoriosa, ok? Hoje o Ministério Público pode se investigar e eles têm promovido fantásticas investigações proveitosas, investigações assim de, vamos dizer, de crimes importantes, coisas importantes para o país, ok? Vamos prosseguir aqui. Tá. Bruno, você falou que o delegado deve e pode instaurar inquérito de ofício. Ele não precisa ser provocado, diferente do juiz. Porque o delegado ele não precisa ser imparcial, porque ele não existe acusado, existe não apenas investigado. Vamos lá. Quando o Ministério Público requisita um inquérito, o delegado é obrigado a atender? Sim. Aí está a diferença de solicitação para requisição. Solicitação, estou pedindo um favor. É uma forma gentil, educada, cortês. Estou solicitando. Vejam, a requisição é diferente, é ordem. Não estou perguntando o que você acha, estou mandando você fazer, ponto. Logo, se o Ministério Público requisitar a instauração de inquérito, o delegado de polícia tem que requisitar, tem que instaurar, ok? Há quem entenda que o juiz não pode requisitar, porque se ele requisitou o inquérito, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar parcial e depois ele não vai poder julgar o caso. Se o juiz, Bruno, durante o processo, perceber a prática de um crime, um juiz civil, está apurando uma indenização, os seguranças lá deram uma coça no cara, à toa na boate. Tem um crime aí, não tem? O cara está cobrando só a indenização. O que o juiz faz? Manda cópia disso para o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que é o caso, ele vai requisitar da polícia um inquérito. Ou ele mesmo vai fazer, porque ele pode, ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos continuar a matéria. Vejam, o inquérito, normalmente ele se inicia pelo auto de prisão em flagrante ou por uma portaria do delegado. Portaria é o ato inaugural do inquérito, ou a própria prisão em flagrante. Como que ele termina? Com um relatório. O que é o relatório? É um resumo do que ele descobriu, do que ele investigou. Ou seja, como que você, delegado, chegou a essa conclusão que fulano é o autor do crime? O delegado vai explicar. Eu fiz a perícia, eu ouvi testemunhas, eu peguei uma câmera, eu tenho uma escuta telefônica, eu tenho uma degravação de conversa de celular. Enfim, o delegado vai explicar passo a passo como que ele chegou à conclusão que aquela pessoa é autora daquele crime. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos continuar. Características do inquérito policial. A primeira e principal característica de um inquérito policial
é que o inquérito policial é inquisitivo. Eu já falei isso. Significa que o inquérito ele não tem rito. As diligências a serem realizadas, elas são por determinação discricionária da autoridade policial. O inquérito é unilateral. Quando eu digo que o inquérito é unilateral, eu estou querendo dizer que não há relação jurídica no inquérito, diferente do processo. Logo, não há acusado. Todas essas características que eu estou citando aqui revelam que o inquérito é inquisitivo. Se não há acusado, não há ampla defesa e contraditório. Por quê? Porque o inquérito é inquisitivo. Não existe demanda formalizada, né? Não existe acusado. O delegado de polícia pode instaurar o inquérito de ofício. Sim, deve. Tudo isso revela que ele é inquisitivo. Ainda tem mais uma coisa. Os senhores já ouviram falar em suspeição? O que é suspeição? É um juiz que não pode julgar um caso porque ele é suspeito. Exemplo, né? Tem um impedimento e a suspeição. Um juiz não pode julgar um filho dele, não pode julgar a esposa, não pode julgar o sogro, a sogra, a cunhada, né? O neto, a nora. Não pode, por razões óbvias. Ele não vai ser parcial. Se caso um juiz esteja julgando alguém nessas condições, a outra parte pode apresentar lá uma exceção de suspeição ou uma exceção de impedimento. Opa, tá errado isso. Está mesmo. Um juiz, se ele aconselhou alguma das partes, depois ele não pode julgar o caso. É um exemplo. Se o juiz é credor ou devedor das partes, depois ele não pode julgar o caso. Se o juiz é direto ou indiretamente interessado naquele caso, ele também não pode julgar o caso. Tudo bem? Tranquilo isso? E o delegado? Na verdade é o seguinte, não existe arguição de suspeição de delegado como instrumento jurídico. Veja, o delegado ele deve se declarar suspeito ou impedido. Bruno, mas isso é um absurdo. É um absurdo. Como que um delegado vai investigar lá um irmão, um parente, um amigo íntimo ou um inimigo capital, um credor, um devedor? Como que funciona isso? Veja, o delegado ele deve se afastar. Caso você pode, na via administrativa, tentar mudar de delegado. Mas se você não conseguir, existe algum instrumento do Código de Processo Penal para você arguir isso contra o delegado? Não, não existe. É estranho, é bizarro, mas não existe. Qual a explicação? O inquérito é inquisitivo. Tudo bem? Bruno, vamos lá, o delegado pode fazer o que ele quiser no inquérito. Pedir perícia, no começo, no final, no meio. Qual perícia ele vai pedir? Quem que ele vai ouvir? Quem que ele vai ouvir primeiro? Quem que ele vai ouvir depois? Se ele quiser ouvir 3, 4, 5, 10 vezes, o inquérito não tem rito. Tudo bem. Vejam, o advogado do investigado pode pedir diligência? Pedir, ele pode. O delegado vai deferir ou não. Isso não é cerceamento de defesa porque no inquérito não existe defesa. Tudo bem? Ele pode pedir. E se o delegado negar, existe algum recurso para isso? Ele pode questionar isso de alguma forma? Não. No processo é ampla defesa, né? O juiz não pode negar os meios de prova em que a defesa pretende provar o que defende, o que alega. No inquérito, não. Tudo bem? Sem que exista nenhum recurso judicial para tanto. Porque o inquérito é inquisitivo. Vamos continuar. Outra coisa. Assistente técnico. O que é o assistente técnico? Tem os peritos, que são oficiais, são servidores públicos, tudo bem? A parte, ela pode, durante o processo, contratar um assistente técnico, que é alguém que vai fazer a mesma perícia que o perito oficial vai fazer e pode chegar a resultado diferente. Ele pode questionar a perícia do perito oficial, ou ele pode concordar com ela. Existe assistente técnico durante o inquérito? Não. Não existe essa figura. É uma figura que só existe no processo. Portanto, o inquérito ele é inquisitivo. Vamos lá. Agora tem uma pegadinha. Tem uma coisa que o delegado não pode fazer no inquérito, ele tem que pedir para o juiz, que é a perícia sobre sanidade mental. Até hoje eu nunca vi uma explicação para isso. Veja, você vê que o indiciado, que o suspeito, ele tem problema mental.
Não tem condição nenhuma. É totalmente incapaz. O delegado, ele pode pedir a perícia de sanidade mental? Não, ele não pode. Ele tem que pedir para o juiz. Ou o juiz vai dar de ofício. É a única perícia que o delegado não pode fazer de ofício. Isso é uma pegadinha recorrente em concurso, tá? O exame de sanidade mental não pode ser requerido pelo delegado. Vamos lá. Vamos continuar nas características do inquérito. Vamos continuar. Tá. Segunda característica, muito importante. O inquérito policial é sigiloso. Diferente do processo, que é público. Está lá no artigo 93 da Constituição. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, tal. Com algumas exceções, né? Óbvio. Mas enquanto a regra no processo é que o processo deve ser público, o inquérito policial deve ser sigiloso. Duas principais explicações para isso. Primeiro, o sigilo resguarda o bom andamento das investigações. O estardalhaço, o clamor público, essa divulgação insistente da mídia em casos que despertam o interesse da população, isso é péssimo para as investigações. Logo, o sigilo resguarda o bom andamento das investigações. A polícia tem evoluído nisso, mas às vezes a gente passa muita vergonha alheia por ato dos outros. Né? Tem cara que quando abre a geladeira, ele vê a luz, ele já começa da entrevista. E o cara quer mais aparecer, ou seja, né, a autoridade policial não é importante, importante é o fato. A sociedade deve ser informada sim. Mas o fato é importante, a autoridade policial não. Mas claro que existem muitos interesses, né? Principalmente eleitorais nisso. Então vocês tomem muito cuidado com isso. O inquérito é sigiloso. Aquele que não resguarda o sigilo no seu inquérito, penso que ele não está sendo técnico. Está violando o código. E a segunda coisa que fundamenta o sigilo é o seguinte: é a privacidade da vítima e do autor. Por quê? Estou dizendo que é autor, mas ele é investigado só. E se no final eu chegar à conclusão que não é ele? Ele já foi achincalhado, já teve a moral ofendida, já teve a honra objetiva e subjetiva violada. É aquela parábola do travesseiro de pena, né? Você chega no alto de uma colina, tá ventando muito, você espalha um travesseiro de pena. Recolhe todas as penas que voam, você não consegue mais. Então, para resguardar a intimidade da vítima e do suspeito, que por enquanto é um mero suspeito, o inquérito deve ser sigiloso. Agora, a cereja do bolo, a súmula 14, súmula vinculante número 14. Isso caiu no meu concurso de delegado, caiu nos 2 depois do meu, cai em vários concursos. É muito importante, estudem a súmula. Por favor, estudem a súmula. Inclusive é objeto de avaliação dos senhores nesse primeiro ciclo aqui agora, tá? O que diz a súmula 14 vinculante do STF? Súmula vinculante do STF é quase um pleonasmo, né? Porque só existe súmula vinculante do STF. Vou ler a súmula para vocês. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, já não é técnico, né? A súmula não está técnica. Nós sabemos que o inquérito não produz prova. Vou ler de novo. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Eu vou explicar. Bruno, o inquérito é sigiloso. Se é sigiloso, o advogado pode ter acesso? Que diz a súmula? Sim, aos elementos já documentados. Ou seja, eu não sou obrigado a falar, eu como delegado, eu não sou obrigado a dizer para o advogado o que eu vou fazer, qual que é o meu próximo passo. Porque olha que estranho, no processo sim, no inquérito não. Eu vou dizer para o advogado que eu vou cumprir uma busca na casa do cliente dele, estou apurando um homicídio.
Aí eu sei que o cara no homicídio estava com uma camisa do Flamengo, com o número 10 atrás. Opa, tem muita camisa dessa por aí, mas se eu achar essa camisa na casa do cara? E se eu achar a arma que foi utilizada? Depois eu peço uma perícia de microcomparação balística. Uma perícia tem como saber de um projétil que eu extraí do corpo da vítima se ele saiu de determinada arma. Ó, e não há erro, tá? A chance de um exame desse dar errado é a mesma chance que um DNA tem de dar errado. É a mesma coisa você chegar no alto de um prédio de 10 andares, soltar uma linha e ficar alguém embaixo com a agulha e essa linha passar dentro do buraco da agulha. Jeito tem, mas vai, tenta fazer. Tenta conseguir essa perícia. Eu não sou obrigado a falar para o advogado que eu vou fazer isso. Eu vou dizer para o advogado que eu estou na interceptação telefônica do cliente dele, ou de repente eu quero apreender o celular. Depois eu vou botar ele num programa que chama Celebrite, que quebra qualquer senha e extrai qualquer mensagem, inclusive as apagadas. Ele resgata. Ou seja, eu vou avisar para o advogado que eu vou fazer isso? Claro que não, mas depois que eu fiz e documentei, o advogado tem direito de ter acesso. Então, se eu cumprir uma busca e achei um celular, se eu cumprir a busca e achei a arma, se eu cumprir o celular e achei a camisa, a primeira coisa que eu vou fazer, um auto de apreensão. E eu vou juntar no inquérito. O advogado tem como saber. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou relatar que dia tal, às tantas horas, fui na casa do fulano, peguei uma testemunha que passou na rua, achei a camisa, eu vou descrever isso tudo através de um documento. Depois que eu produzi o documento e juntei nos autos, o advogado tem direito de ter acesso. Então veja, o inquérito é sigiloso, mas o advogado tem direito de saber o que já foi produzido e documentado dentro do inquérito. É a diferença de ato futuro e ato passado. O ato passado, e obviamente ele foi documentado, o advogado tem acesso. O ato futuro, que é o que eu vou fazer no inquérito, eu não preciso falar para o advogado. Ah, eu quero ouvir uma testemunha-chave. Fiquei sabendo que tem um cara que viu. O advogado não sabe que eu sei. Às vezes nem o advogado sabe que tem alguém que viu. Agora, depois que eu ouvi a pessoa, produzi o depoimento, a pessoa assinou o depoimento e eu botei o depoimento nos autos, o advogado tem direito de ter acesso. Entenderam a diferença de ato documentado, ato passado e ato futuro? Essa súmula é muito importante. Escuta telefônica. Tudo aquilo que foi produzido vai gerar uma gravação, depois eu vou transcrever o que foi falado e produzir uma peça. Essa peça eu vou juntar no inquérito. E o advogado tem direito de ter acesso depois que eu produzir. Ok, pessoal? Tranquilo? Outra característica. Primeira, né? O inquérito é inquisitivo. Segunda, o inquérito é sigiloso. Terceira, o inquérito é escrito. Claro, se o meu objetivo é documentar informações, o inquérito ele é sempre escrito. Não existe o princípio da oralidade no inquérito. Cuidado! Oralidade existe em alguns processos. Inquérito não. O inquérito ele é escrito. Tudo bem, pessoal? E o inquérito ele é facultativo. Última coisa que eu vou falar na aula de hoje, tá bom? Por que o inquérito é facultativo? Significa que ele não é fase obrigatória da persecução penal. Como assim? Bruno, para ter um processo, eu tenho que ter um inquérito antes? Não. Geralmente é assim. A imensa maioria dos casos no cotidiano forense é assim. Quase todos os crimes, são apurados por inquérito policial. Mas veja, o inquérito ele não é fase necessária antecessora ao processo. Eu não preciso de um inquérito para ter um processo. Eu posso ter um processo sem inquérito. Posso, porque o inquérito ele é facultativo. O inquérito é dispensável. Como assim? Veja, o juiz, aí é uma diferença do processo penal para o processo civil, tá? No processo penal, para que o juiz receba a denúncia que o promotor ofereceu, lembrando que a denúncia é a petição inicial do processo penal, de ação penal pública, para que o juiz receba a denúncia, ele deve verificar vários requisitos.
principalmente um que nós chamamos de justa causa. O que é a justa causa? A justa causa são elementos mínimos que demonstram a autoria e materialidade de um crime. Eu disse lá no começo da aula, o inquérito policial serve para indicar se houve infração penal e, em caso positivo, indicar a sua autoria. Veja, o promotor, quando oferece a denúncia, junto com a denúncia, ele deve ofertar a justa causa também. O que é a justa causa? Vou repetir. São elementos que convençam o juiz, elementos mínimos, ainda que superficiais, que existe autoria e materialidade. Ou que exista, não nessa ordem, né? Materialidade e autoria. Materialidade é a prova que houve crime, autoria é a prova de quem foi o autor. Não, Bruno, peraí. Isso não é no final? O processo não existe para isso? No final, o juiz pode absolver ou condenar. Para que o juiz quer saber disso logo no começo? Veja, oferecer um processo contra alguém é algo muito sério. Muito sério. Só de já existir um processo contra alguém já é algo pesado. A pessoa já está sendo acusada, ela precisa se defender, ok? É uma coisa muito complicada. Então, se o promotor não oferecer mínimos elementos que houve um crime, que aquela pessoa pode ser o autor, o juiz não vai receber. Então, explico. O promotor pode dispensar o inquérito, mas ele não está dispensado de demonstrar justa causa. Na imensa maioria dos casos, o promotor demonstra justa causa através do inquérito. Mas se ele possuir outros meios para demonstrar isso, ele pode oferecer a denúncia. Se o juiz verificar que existe a justa causa, ainda que sem inquérito, o juiz irá receber a denúncia. Ok? Se o juiz verificar que não existe justa causa com ou sem inquérito, ele vai rejeitar a denúncia. Vou repetir. O inquérito é facultativo? Sim. O inquérito é dispensável? Sim. Significa que o inquérito não é obrigatório. Porém, demonstrar a justa causa é obrigatório. Eu posso demonstrar a justa causa sem inquérito. Lembra do exemplo que eu dei da ação de indenização? O segurança lá bateu, agrediu. Os seguranças agrediram muito um jovem numa boate. Gratuitamente. Não foi com a cara dele. Não tem inveja dele. Ok. Ação de indenização. O dono da boate é obrigado a indenizar a vítima. Quem mandou escolher mal os seus funcionários? Qual que é o nome disso? Culpa em elegendo? Pois é, ele é responsável. E houve ali um processo de indenização civil muito bem feito, muito bem fundamentado, com muitos elementos. O cara conseguiu câmera, conseguiu testemunha, levou lá. Aquilo foi produzido no processo civil. O promotor pode tirar uma cópia daquilo e usar aquilo como justa causa no processo penal. Pode, não tem problema, não houve inquérito. Normalmente eles pedem inquérito, por quê? Eu posso fazer uma perícia mais bem feita, um auto de corpo de delito mais bem feito e, principalmente, eu vou indiciar. Aí vai para a ficha dele. Se não passa pelo inquérito, a pessoa não é indiciada, isso não fica na ficha dele, na folha de antecedentes criminais, ok? Hoje, o nosso sistema, que ele funciona online, quando eu produzo essa peça dentro do meu sistema e aprovo, isso já comunica com o setor de criminalística. Se eu tirar a folha de antecedentes após salvar a peça, essa informação que esse cara cometeu esse crime já está lá. Ok, pessoal? Então o inquérito é facultativo sim, o inquérito é dispensável sim, o que não se confunde com a dispensa de justa causa. Bom, espero ter esclarecido essa primeira parte da aula. E sobre o nosso exame remoto, será com base na aula de hoje, ok? Faremos ainda uma revisão na aula síncrona. E é isso aí, bom estudo para vocês.